Olá pessoal, tudo bem com vocês aí no Brasil e como andam as coisas? Queria aqui mais uma vez agradecer a você que tem participado lá do meu canal e eu vou começar um novo estudo. Nós terminamos aquele estudo sobre a música equilibrada na igreja e eu agora vou começar com esse livro aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas esse livro aqui chama Do Poslúdio ao Prelúdio, que na realidade é aquilo que acontece com o ministro de música depois que acaba o culto até o início do outro domingo, né? Temos várias coisas aqui, vários assuntos aqui. É muito grande, é um livro assim muito denso. Eu li alguns capítulos e eu gostei muito do que o Dr. Bradley, ele é da Waco, ele é da Baylor University. E é muito legal esse livro. Eu terminei agora o primeiro capítulo de analisar, de escrever alguma coisa. Aliás, eu cheguei, na realidade, na metade do primeiro capítulo. Por quê? Porque existe uma outra parte que eu não vou entrar nesse detalhe, que é uma parte mais da teologia, uma parte mais daquilo que a gente estuda em ministério. Eu queria falar um pouquinho dessas coisas que nós fazemos durante a semana que algumas pessoas nem veem a gente fazendo. Certo, é tanto detalhe, é tanta coisa que a gente realmente não sabe, as pessoas não têm a mínima noção do que a gente faz durante a semana, né? Se você é ministro de tempo integral, existe muito detalhezinho, né? Até o próximo culto, ensaio, escolher, reunião com pastor, reunião com os outros ministérios e equipamento que não funciona, equipamento que deixa de funcionar. Então, assim, são essas coisas que a gente vai tratar aqui um pouquinho, mas eu vou colocar a primeira questão aqui em relação mais ministerial a esse capítulo. Esse capítulo é um pouco mais filosófico e teológico. A parte teológica eu vou aqui repensar se eu vou falar, mas o Dr. Bradley, ele é da linha mais evangélica, que a gente chama evangelical aqui, mais reformado. Então ele coloca algumas coisas que nós já sabemos, que nós já conhecemos, que eu acho que a gente não precisa entrar nesse detalhe, mas ele coloca uma primeira coisa, a primeira parte aqui com uma questão mais filosófica. Eu acho interessante a gente fazer. Eu traduzi aqui mais ou menos, mas eu vou ler aqui e a gente vai seguindo. Meus vídeos eu tento fazer ele um pouquinho menos de 30 minutos, aonde meu reloginho ali chegar perto dos 30, eu vou parar e aí de repente eu faço, e aí depois eu completo com outro vídeo. É aquilo que ficar para depois. Então vamos começar assim, né? O Ministério de Música como uma vocação. É bom colocar esse ponto porque eu acho que existem aqueles que ainda acham que o Ministério de Música não é uma vocação. Então você tem os instrumentistas e todo mundo que estão dentro do Ministério de Música. Mas existem aqueles que receberam realmente uma vocação, receberam um chamado para trabalhar nessa área. Por vários motivos, ele se sentiu chamado por Deus de servir nessa área. Então, a grande maioria das denominações aceitam o Ministério de Música como vocação. Enquanto outras denominações e igrejas independentes afirmam que os líderes de música como ministros. Outros já começam a entender como ministério pastoral. Aqui na igreja, uma igreja batista, na realidade, eles aceitam o ministro de música como pastor, né? Então, eles me reconheceram como pastor aqui, então eu sou pastor da adoração aqui da igreja. A visão da igreja sobre ordenação também tem sido muito reconhecida. Sendo assim, podemos dizer que é uma vocação e um chamado para aqueles que servem no ministério de música. Então, aqui na igreja, a grande maioria das igrejas fazem o processo de ordenação.
eu fui ordenado, expliquei para o pastor que eu fui ordenado ministro de música, e eles prontamente aceitaram sem que eu precisasse passar por um processo aqui de ordenação, que é muito parecido com o que acontece aí no Brasil. Existe um concílio, o candidato se prepara, a igreja tem que reconhecer o candidato, né, à ordenação. Então existe um concílio de pastores e diáconos que vão fazer a mesma coisa que fazem com a gente, um monte de pergunta, um monte de coisa, e aí eles recomendam, e aí a igreja, um comitê recomenda à igreja a ordenação do ministro. Nós tivemos aqui agora o ministro de jovens que foi ordenado, de adolescentes no caso. Então, definindo um pouquinho vocação. Então, a palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamado. No Novo Testamento, a referência para o chamado é clara. Termos como eclesia, traduzido como igreja, têm um significado também de chamado. Alguns cristãos diferenciam os termos chamado geral de um chamado específico. Vamos aqui entender os dois. Toda pessoa que aceita Cristo como Salvador recebe o chamado geral, que é o de servir aos outros, a diaconia. O chamado específico vai para aqueles que recebem o chamado para um determinado ministério em que ele ou ela vai se dedicar exclusivamente para isso. E aí, preparação, estudo, seminário, é onde a pessoa vai se capacitar para exercer o ministério. A questão agora é de se reconhecer qual chamado. Acredito que o primeiro seja mais fácil de se reconhecer. O chamado específico muitas vezes pode se disfarçar de um desejo egocêntrico, baixa autoestima, caminho mais fácil, ilusão e por aí vai. Precisamos, quando eu falo ilusão, porque, gente, acontece muito. Aqui tem acontecido um bocado nos Estados Unidos. Eu conheci um rapaz que eu não sei nem como é que a igreja enviou ele ou se ele veio porque você precisa ter uma carta de recomendação, como qualquer seminário aí no Brasil. Aqui também você precisa de recomendações, não pode ser assim, vou fazer um seminário. Mas esse rapaz, ele conseguiu uma carta de recomendação e veio estudar no seminário. Ele era um novo cristão, vou dizer assim, talvez 1 ano de convertido, e ele sentiu o desejo de ser pastor de igreja. E ele veio para o seminário. Depois dos 2 primeiros anos de seminário, ele estava em crise, né? Sabe aquela crise? E no seminário também aconteceu muito. Tive muitos colegas meus de teologia que a gente chama aquela crise, né? 2º e 3º ano, aquela crise de se é isso mesmo, né? Vendo com a igreja como é. Mas, então assim, a gente coloca essa questão que podem ser coisas que acontecem que as pessoas acham que receberam um chamado de Deus, mas de repente eles têm um chamado geral de servir a igreja em alguma área, mas não um chamado vocacional como a gente chama. Então precisamos de um entendimento melhor sobre esse assunto, mas creio que Deus confirma o chamado e capacita. É um constante aprendizado e humildade em ouvir o que Deus quer para a sua vida. Eu tenho um chamado interessante. Eu, mesmo convivendo na igreja, eu nunca me senti que Deus me chamava para o ministério. E Deus foi me preparando de uma forma em que Ele me chamou para o ministério. Então, assim, eu estava com outros planos na minha vida que não era, primeiramente, ser músico e estar no ministério. E vou dizer, de vez em quando eu acordo de manhã perguntando o que eu ando fazendo no ministério. Mas aí Deus, ele vai e confirma, Deus vai e ele fala comigo. Então, assim, só para dizer que crise existencial todo mundo tem, inclusive aqueles com 20 anos de ministério. Chamado para o ministério. O chamado para o ministério é experimentado de várias formas, a gente vê de várias formas. Para cada indivíduo, de uma maneira bem pessoal. No meu caso, foi uma maneira bem pessoal, quando eu recebi o chamado para o ministério. Então, foi algo que foram acontecendo e eu parei e falei assim, realmente, será que é isso? E Deus foi confirmando no meu coração esse meu chamado. Pode se dar de uma convicção interna,
uma forma imperativa, um senso de urgência, entre outras coisas. Em outros casos, pode ser sobrenatural. Exemplo do apóstolo Paulo. Para outros, pode vir de forma natural, como se Deus estivesse preparando há bastante tempo. Eu acho que no meu caso não teve nada sobrenatural, mas teve coisas que foram acontecendo na minha vida em que Deus foi me mostrando o que Ele queria. Então foi uma coisa natural, mas também com algumas respostas de Deus. Para outras pessoas, natural. Eu acho que Clau, o chamado dela foi uma coisa bem natural. Ela já tinha no coração o desejo de servir naquela área específica de música. Então, para outros pode vir de forma natural, como se Deus estivesse preparando há bastante tempo, no momento exato do chamado. Geralmente as pessoas são chamadas para um ministério específico, detalhado de como Deus foi preparando até o momento da convicção do chamado. O chamado também está relacionado aos talentos, habilidades e interesse e é frequentemente testemunhado por outros que ajudam no processo de discernimento para o chamado. Por isso, aquela necessidade de se ter um mentor, necessidade do pastor ou a igreja olhar para aquele indivíduo e falar, olha, realmente ele tem um chamado. A gente percebe isso e trabalhar com essa confirmação, né? Então, para outros, o chamado ao ministério pode ser tão simples quanto o de cair a ficha. Que se tem a oportunidade para trabalhar no serviço quanto a noção e do que é qualificado para fazer e que tem o sentido de confirmação profundo. Então, assim, são várias coisas em relação ao chamado, né? A gente não pode achar que o chamado de Paulo foi algo sobrenatural, mas Deus confirmou ao Paulo. Né? Não podemos lembrar do que Deus foi falando com os outros, né? Do que deveria fazer e como eles deveriam receber Paulo. Então, houve confirmação de vários outros. E depois foi testemunhado o chamado de Paulo, né? O chamado de Deus na vida de Paulo. Né? Então, tradicionalmente, muitos têm o entendimento errado de que um chamado para o ministério deve, de alguma forma, não ser tão prazeroso e que é algo sacrificial. Pelo contrário, Deus geralmente nos permite fazer exatamente o que nos agrada. Um chamado ao ministério não é definido por gastar nossa vida em uma vocação no qual nos sentimos miseráveis. Deus deseja que vivamos alegremente a nossa vocação. Embora o ministério requeira sacrifícios e pode envolver momentos difíceis, e a gente sabe disso, momentos de decepção, frustração, de questionamento, de não reconhecimento, Deus transforma as nossas dificuldades em glórias e alegrias. O chamado ao ministério não é um evento único. O chamado pode ser refinado através do tempo. Você já sentiu isso? De que você foi chamado para o ministério e na realidade você depois com o tempo você começou a prestar atenção que na realidade Deus foi refinando você e mudando talvez o foco do ministério que você conhece, né? Conheço muitos que começaram como ministros de música e depois, com o tempo, passaram a ser pastores de igreja. Assim como conheço pastores que depois de um tempo passaram a ter um outro ministério, como o ministério de música, né? Assim como outro tipo de chamado surgiu durante os anos. Então, a gente também tem que pensar que não é uma coisa única. Eu vou somente servir no Ministério de Música e ninguém vai mudar disso. Então, a gente tem que estar com o nosso coração aberto para o que Deus quer fazer. Então, o chamado está sempre em movimento e pode ser mudado de acordo com o que acontece na sua vida. A vida é dinâmica, está em constante movimento. Deus pode mudar os nossos planos de acordo com a sabedoria dele e preparar você
para o novo ministério, se ele assim o desejar. Esteja aberto para o que o Espírito Santo quer de você. Eu tenho algumas experiências e vejo que Deus tem me encaminhado para um outro caminho, talvez um caminho pastoral. E Deus tem me preparado para isso, né? Deus tem me dado ferramentas, situações em que eu realmente aprendi e que hoje eu vejo a música como uma ferramenta que eu uso para alcançar as pessoas. Então, é assim que eu vejo hoje, tenho desenvolvido isso, tenho procurado ouvir o que Deus quer de mim. Então, algumas outras considerações profissionais. Então, preparação está conectado com o chamado para o ministério. Se você se sente vocacionado para o ministério de música, você tem que se preparar para a educação básica de música. Teoria, história da música, aprender um instrumento, aconselho. Né? Eu toco alguns instrumentos, eu tenho instrumentos que são principais, mas você tem que se dedicar a algum instrumento. Se você é cantor, você tem que encontrar algum outro instrumento que você possa ser usado. Se você é instrumentista, procure um outro instrumento também que possa ajudar você também no desenvolvimento. Instrumento, regência, essas coisas todas de ministério. Teologia, né, o estudo da Bíblia, e muito mais a gente precisa agora. O estudo da Bíblia e da adoração. História da igreja, áreas práticas como teologia, tecnologia, liderança e outros. Aconselhamento, administração, lidar com conflitos também fazem parte do chamado. Muitas igrejas esperam essas qualificações, mesmo que não seja um assunto tão discutido nos seminários a respeito do Ministério de Música, mas fica implícito, tá? Todas essas áreas de atuação. Você vai receber gente no seu escritório que vai dizer que o som estava muito alto e que não pode ter mais bateria dentro da igreja. Ou você vai receber aquela irmãzinha que canta e que ela cantou só 2 vezes e a outra cantou 3. E aí ela vai querer saber o porquê que você deu preferência para a outra que cantou 3 e a outra cantou 2 e ela ficou muito chateada com a outra. Né? Vai ter coisa administrativa, administrar orçamento. Né? Tem igreja que tem orçamento, tem igreja que não tem 1 centavo. E aí, como é que faz, né? Saber um pouco de tecnologia. Hoje a gente tem que saber. Não tem muita escapatória, não. A gente tem que conhecer muito a respeito de tecnologia, porque é esse o caminho que se está levando agora. Então, não fique aquele cara que não sabe mexer no celular, não só sabe escrever no Word, sabe, assim, você vai ter que correr atrás um pouquinho das coisas, tá? Não precisa saber de tudo, 100%, mas você precisa ter alguma noção. Para o uso do termo pastoral em relação ao Ministério de Música, o indivíduo, a pessoa, o ministro ou a ministra, deve estar preparado e confortável com o pastoreio. Encorajar a congregação espiritualmente. Para isso, temos que entender que a música é uma ferramenta que ajuda as pessoas a crescerem espiritualmente também. A nossa visão ministerial passa a ser mais desenvolvida para as pessoas do que para as coisas. Hoje vemos a importância de pastores, pastoreios, do que fazedores. Então eu vejo assim, muita gente na nossa produção artística ainda e a gente esquecendo de pastorear as pessoas. Vou contar um desejo que eu tenho aqui para um rapaz aqui, eu posso falar português, que vocês não conhecem ele não entende português. Mas é um rapaz que veio tocar bateria, ele é filho de uma das nossas coristas, ele toca bateria e ele tá tipo assim, afastado da igreja, né? E eu chamei, convidei ele veio, me apresentei a ele, a gente conversou um pouquinho. Então assim, havia aquele interesse de, vai ser bom porque a gente está sem baterista, vamos ter. Eu falei assim, olha, o meu maior desejo agora é de fazer ele voltar ao convívio de Cristo.
na vida dele espiritual. A bateria vai ser uma consequência disso. Mas eu quero ver ele e a esposa deles envolvido numa igreja para que ele possa crescer espiritualmente. Então, o meu desejo agora prioritário é isso. Não é fazer ele tocar na igreja. Tocar na igreja é uma consequência para mim. Então, assim, é essa questão do pastoreio que a igreja espera e é o que a gente tem que esperar hoje. Cuidar de pessoas, cuidar, né, mandar uma mensagenzinha, poxa, muito obrigado por cantar, gastar tempo, né, conversando com as pessoas, e as coisas vão acontecer naturalmente e talvez até com um resultado que a gente nem espera. Então, vamos colocar isso aí. Algumas vocações ministeriais, alguns potenciais, né? Algumas coisas assim. Então, as pessoas que escolhem a música, tô vendo assim na área da música, outras vocações dentro da área da música. Então, as pessoas que escolhem a música, a adoração com vocação, podem trabalhar em uma ampla variedade de posições relacionadas à música e ao ministério de adoração. Isto inclui que não é limitado a música local e adoração, a ministério de adoração, serviço para denominação, trabalhar com a indústria musical cristã, como compositor, como arranjador, como produtor musical, né, e outras coisas, né, que editores, empresários, né, nessa área. Então, assim, a área de música é muito vasta e você pode ter uma vocação que pode ser, como eu falei antes, refinada por Deus e Deus chegar, olha, você precisa, eu acho que você vai ser bom fazendo isso. Missões, ministério bivocacional. Então, se você está comprometido com a música e o ministério de adoração como vocação, essas posições convencionais, aquelas coisas talvez não sejam apropriadas para você, pelo seu interesse, né? Você pode começar com ministro de música, mas na realidade você, de repente, vai ser um produtor musical, servindo a igreja, servindo na área de produção da igreja, servindo talvez, produzindo vídeos para a denominação, ou tocando ou compondo para a denominação. Então, existem várias outras opções. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre ordenação, que o meu vídeo está quase chegando a 30 minutos ali, e depois eu vou fazer um outro vídeo para continuar esse estudo aqui, tá? Então, a questão de ordenação. Algumas igrejas exigem a ordenação ou requerem a ordenação. Outras, não é só um chamado, você vem e tudo bem. Então, a gente tem que entender algumas coisas. Então, a ordenação é o processo pelo qual igrejas ou congregações separam vocacionados para o ministério. Igrejas e denominações diferem sobre como abordar a ordenação. Algumas igrejas independentes consideram a ordenação um ato da igreja e não de uma denominação. Claro, são independentes, não tem ninguém. Por exemplo, o processo de ordenação envolve o reconhecimento de um indivíduo como capacitado ao serviço ministerial, independente se ele tem um preparo teológico em instituições de ensino. Algumas igrejas pentecostais, algumas outras igrejas reconhecem o indivíduo como tendo um chamado, mas ele não precisa ter um preparo. Muitas vezes o indivíduo vai se preparar porque ele sente a necessidade e a urgência do preparo, mas a igreja necessariamente não requer. Outras denominações, e aí eu incluo batistas, metodistas, presbiterianos, ordenam ministros através da denominação. Né? O batista é mais individual, a ordenação, mas quando você é ordenado, você na realidade vai ser pastor em outras igrejas batistas. Você não vai ser ordenado em cada igreja que você for chamado, tá? Então, é aconselhado que se tenha uma formação teológica em alguma instituição teológica reconhecida pela denominação. Ordenação é requerida para ministro em muitas denominações. A ordenação segue os seguintes parâmetros: a confirmação do chamado, que
separa ele para o ministério que ele foi chamado e vocacionado, comunica a igreja e outras igrejas e faz a ordenação, empossa o indivíduo. Então, a ordenação pertence à igreja e não ao indivíduo, separados pela comunidade e comissionado a entender, ensinar e interpretar as escrituras na comunidade, manter a tradição e administrar os sacramentos, dirigir o culto e providenciar o cuidado pastoral. Isso é o que se espera de um vocacionado. Ok? Gente, eu vou ficar por aqui. Ainda tem um trechinho da ordenação, mas eu preciso terminar o vídeo ali, senão ele vai desligar. E aí eu termino depois essa parte. Eu volto um pouquinho na ordenação aqui e a gente discute um pouquinho, tá bom? Um grande abraço a você, que Deus te abençoe.